Graça e paz, queridos. Amém? Bom estarmos aqui, não? Que bênção. É um culto realmente muito especial. Para os irmãos que estão visitando nossa reunião de oração, normalmente, aqui na nossa igreja, cada sociedade da igreja fica responsável por um dos cultos de oração. Hoje, é o MP que está, então, responsável pelo louvor e por determinados atos do culto. E aí, foi do agrado de Deus que também fosse esse o dia para nós estarmos celebrando o aniversário de casamento de Edivan e Rosângela. Presbítero Edivan e Rosângela, queridos aqui nós, Deus os abençoe, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre essa união, e que, através dela, o Senhor possa abençoar outras vidas, não só da descendência de vocês, mas, sobretudo, pelo testemunho que é o casamento para a vida de todos que os conhecem. Deus os abençoe. Amém? Bom, eu vou acabar falando um pouco sobre casamento também, hoje. Que bênção essa algo. Obrigado, Senhor. Abram as suas Bíblias no Salmo 116. Salmo de número 116, um salmo muito conhecido, e eu vou tentar ser bem objetivo em alguns aspectos desse salmo que eu gostaria que nós ressaltássemos nessa noite de celebração. Salmo 116. Se pudermos fazer uma leitura alternada, isso. Deus abençoe os meninos da mídia. Salmo número 116. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Um salmo de ação de graça, ações de graça. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu queria, ainda que estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tomarei o cálice da salvação, cumprirei os meus votos ao Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Oremos, queridos, mais uma vez. Santo e eterno Deus, estamos, sem dúvida, na tua presença. Impossível, Senhor, fugir de ti, da tua presença. O Senhor está conosco, nós clamamos, invocamos o teu nome, ó Deus, e queremos declarar o nosso amor por ti nessa noite, nesse culto, nesse ajuntamento de ações de graça, Senhor, ações de graça, porque temos tantos motivos, Senhor, para te agradecer, temos tantos motivos difíceis até de enumerá-los, Senhor. Nós te louvamos, em especial, pela vida de Edivan e Rosângela. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse lugar.
Te agradecemos por mais um dia de vida. Te bendizemos, Senhor, pela Tua bondade. Te louvamos porque o Senhor é compassivo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos concede a bênção de tomarmos o cálice da salvação. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a bênção de vivermos em família, de estarmos na comunhão dos irmãos. O Senhor tem nos dado sustento, o Senhor tem nos dado experimentar de chuvas abundantes, o Senhor tem nos dado, ó Deus, a bênção do trabalho. O Senhor tem sido um Deus misericordioso, o Senhor tem nos dado livramentos, alguns pelos quais nós já te agradecemos nessa noite. O Senhor é o nosso Deus que cuida de nós, mesmo durante a doença, a dor, a necessidade, mesmo em face da morte. Preciosa é aos teus olhos a vida dos teus santos, dos teus eleitos, ó Deus, e por isso nós te louvamos. Louvamos pela tua palavra, que é santa, que é tua palavra, Senhor. Nós não lemos qualquer palavra aqui, mas é a palavra do Deus vivo. E te pedimos em nome de Jesus, pelas tuas misericórdias, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor conceda-nos a bênção de participarmos desse momento de ações de graça com o coração, ó Deus, humilhado na tua presença, que o Senhor quebre o nosso orgulho, que o Senhor liberte das cadeias, Senhor, da nossa autossuficiência, ó Deus, e em nome de Jesus, possamos tributar a Ti a glória, a honra e o louvor que Te é devido, em nome de Jesus. Nós suplicamos pela Tua graça, pela Tua direção, em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Bom, meus amados, esse salmo, na verdade, ele é um salmo, ele faz parte de um grupo de 4 salmos, o Salmo 113 até o Salmo 116, que é conhecido como o Halel egípcio. Eram salmos que eram cantados por ocasião da Páscoa, no início da celebração e no final. E então esse salmo ele encerra esse grupo de cânticos, e ele encerra com ações de graça. Há dúvidas acerca de quem teria escrito esse salmo. É um salmo anônimo, a gente não tem nem no preâmbulo, nem em qualquer lugar do salmo a afirmação de quem escreveu. Supõe-se, aqui pegando carona no entendimento de pastor Hernandes Dias Lopes, supõe-se que talvez tenha sido Ezequias, o rei Ezequias, que escreveu esse salmo, no momento, até por causa do conteúdo do salmo. É um salmo em que o salmista, ele está triste, ele está muito aperreado, ele está enfrentando lutas, ele está desconfiado dos homens, e a gente vai entender isso pela história do rei Ezequias. Se a gente for lá em 2 Reis, capítulo 18, 19 em diante, a gente vai ver que Ezequias passou por momentos muito difíceis, e possivelmente, e quando ele passava por esses momentos, ele escreveu esse salmo, se de fato foi ele que escreveu. E Ezequias, ele era rei em Jerusalém, no momento em que Israel, o reino do norte, já havia sucumbido ao exército assírio. E Ezequias, então, ele está com aquela ameaça do império mais violento e mais... A gente está ouvindo um pouco sobre o império assírio nas pregações à noite. Você está convidado no domingo à noite para vir ouvir falar sobre Jonas aqui. E Jonas foi enviado para pregar exatamente lá em Nínive, entre os assírios. E os assírios, aqui na época de Ezequias, era um reino muito poderoso, e ele cercou Jerusalém. Inclusive o seu rei mandou um dos seus oficiais para afrontar o Deus vivo, para ameaçar as pessoas ali, para acabar com qualquer fio de coragem que houvesse nos soldados e no reino, para que eles se entregassem ali ou se rendessem. E Ezequias então clama ao Senhor. O profeta Isaías tem um papel no meio dessa história, de modo que Deus dá um livramento extraordinário para Jerusalém, sem que Ezequias movesse uma só espada, sem que ele fizesse qualquer esforço no sentido bélico, de confronto. Deus concede uma vitória, de modo que quando as pessoas de Jerusalém, quando os soldados do exército chega no arraial assírio, o texto conta que há 185 mil mortos estirados lá. São corpos que foram
dizimados pela poderosa mão do Senhor. Mas no meio disso tudo, Ezequias também enfrenta uma doença terrível, que o profeta Isaías vai até ele e diz assim: olha, o Senhor mandou dizer que você vai morrer. Ajeita a tua casa, arruma a tua casa e põe em ordem a tua casa. Essa é a palavra: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E Ezequias então diz a palavra do Senhor, que se volta ao Senhor, invoca o nome do Senhor, ele ora ao Senhor. A única ferramenta que ele tinha na mão, diante de tanto aperreio, diante de tanta luta, era invocar o nome do Senhor. E ele invoca o nome do Senhor e diz: lembra-te do teu servo. E diz a palavra do Senhor que Isaías nem tinha saído de Jerusalém ainda, ele estava ainda no caminho, saindo do palácio. Deus disse: volta lá. E diz a ele: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, e vou te dar mais 15 anos de vida. E Ezequias então experimenta da parte do Senhor livramento, experimenta da parte do Senhor a bênção da cura, pelo menos nesses 15 anos. Mas a bênção maior, que a gente vai ver pela palavra do Senhor inspirada aqui a esse servo de Deus, é a bênção de poder estar na presença de Deus, invocar a presença de Deus. E é assim que o salmo inicia. E eu quero ver 3 aspectos desse salmo, depois dessa rápida introdução, que eu gostaria de deixar com os irmãos, e nesse momento de ação de graça que estamos fazendo aqui, esse momento de louvor e adoração a Deus, que estamos aqui reunidos com esse intento. O primeiro deles é sobre o fato de que ação de graças, estamos reunidos aqui em ação de graças, porque ação de graças é uma declaração de amor, e não é do amor sentimental que vocês assistem nas novelas da Globo, mas do amor pactual de Deus. Eu estou falando de novela da Globo porque ontem eu tive num consultório para levar Kleiner numa médica, mas nunca eu tinha visto novela, e estava passando a novela lá. Meu Jesus do céu, que coisa! E como é distorcido a realidade e do que se pensa a respeito do que é amor. Aqui, Ezequias está declarando o seu amor. A ação de graças é uma declaração de amor. Vocês estão aqui hoje dizendo assim: Senhor, nós te amamos. Nós estamos aqui como casal para dizer que nós te amamos. É esse amor, porque o Senhor nos amou primeiro, que nos traz até aqui nessa noite. E assim o salmista inicia o seu salmo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Por que então a OMP se reúne hoje para trazer a sua oferta de ação de graça? Por que nós nos reunimos para agradecer por mais um ano de vida, ou por mais um ano em que o Senhor concede a esse casamento, dá graças ao casamento? Porque nós amamos ao Senhor, nós experimentamos do amor de Deus, que nada mais é do que o reflexo desse amor pactual que Deus tem por nós. A palavra que é usada para descrever esse amor é chesed ou hesed, e esse é um amor, não é um amor sentimento, mas é um amor, inclusive no final do texto, quando o resumo desse salmo é de que Deus cuida dos seus, Deus cuida do seu povo. É isso mesmo. No momento da morte, aqui versículo 15, o salmista diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a palavra santos aqui é uma palavra parecida com o chesed, é o chazid, que tem semelhança, porque tem a ver com ser leal, piedoso. Calvino, escrevendo sobre esse amor, ele diz, quando ele diz que amei, importa que sem Deus nada seria agradável ou agradável para ele. A partir disso, nós somos instruídos que aqueles que foram ouvidos por Deus, mas não se colocam inteiramente sob sua orientação e tutela, obtiveram pouca vantagem da experiência de sua graça. Experimentar a graça de Deus é estar na presença do Senhor, é de fato experimentar desse amor de Deus. A situação do salmista aqui, lendo
avançando na leitura dos versículos, é que ele passou por várias lutas, por várias dificuldades. O versículo 3 diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Possivelmente ele está descrevendo a doença que ele está passando, ou de fato essa ansiedade que ele está vivendo por causa da iminência do inimigo ali à porta. O versículo 15 que nós lemos, ele fala da proximidade da morte. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado, porque é preciosa aos teus olhos a morte dos teus santos. Ele está vislumbrando a possibilidade da morte. Versículo 6, versículo 7, ele parece ansioso, triste, até ter enfrentado algo parecido com depressão. Ele diz, versículo 6, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, eu estava destruído, eu estava prostrado, e ele me salvou. E aí ele fala para a sua própria alma, como se precisasse, muitas vezes nós precisamos falar ao nosso coração, dizer ao nosso coração: aquieta-te, sossega, descansa. Ele diz isso para o seu coração: volta minha alma ao teu sossego. Versículo 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Não conseguia mais confiar em ninguém. Versículo 11, ele diz: todo homem é mentiroso. E num momento desse, de tanto tormento, de tantas ameaças por todos os lados, de tanta dificuldade, o que é que o salmista faz? Ele rende graças ao Senhor. Ele rende graças ao Senhor diante do seu povo. Queridos, ação de graças não significa simplesmente que você conquistou o que você estava esperando. Não, vou fazer o meu momento de ação de graças aqui. Com certeza, se você perguntar a Edivan e Rosângela, eles vão ter muitas lutas nesses 37 anos para compartilhar aqui de problemas que enfrentaram, de dificuldades. A ação de graças não quer dizer que você simplesmente conquistou o que você estava esperando, que a sua vida está boa demais e agora sim você vai para a igreja e você vem para a reunião de oração para render graças ao Senhor. Sua vida está acima da média, ou você fez aquela viagem tão esperada que você queria tanto fazer assim, agora eu vou render graças. Ação de graças é mais do que isso. Como declaração de amor, é reconhecer que meio ao mais duro e justo sofrimento que a gente venha passar, tudo o que somos, tudo o que temos, veio do Senhor. Nós devemos ao Senhor. Por isso o salmista pergunta: que darei ao Senhor? O que é que eu posso dar, Senhor? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é teu. O Senhor que me colocou nessa circunstância, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me livra, tudo veio do Senhor. Sem dúvida é uma declaração de amor, não o amor sentimental das novelas, porque não se espera paixão em meio a lutas e sofrimentos, lutas e dores. E eu podia aqui falar um pouco sobre amor de marido e mulher e tal, aproveitando o aniversário de casamento, mas não vou fazê-lo. O amor que as Escrituras trazem para nós, como ordem, inclusive, veja que não pode ser sentimento, porque a gente não manda no coração, mas a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus, ame ao seu próximo. Como assim? Eu vou mandar um sentimento? Eu vou criar um sentimento? Não, a Bíblia não está falando de sentimento. A Bíblia está falando desse amor sacrificial, o amor pactual, um amor que revela ou se baseia no compromisso, na aliança do Altíssimo, Javé, com o seu povo. Amor na Bíblia não é sentimento. Não, é compromisso. O amor na Bíblia é sacrifício, é serviço, fruto do pacto, do compromisso de Deus em escolher um povo seu. Abrindo um parênteses aqui, aliás, essa é a história bíblica. A história bíblica é a história de um casamento. É a história de um pai, um Deus que procura uma esposa para o seu filho. E essa esposa é uma esposa rebelde. É uma esposa que muitas vezes, mesmo ele estendendo toda a destra de comunhão, mesmo tentando trazê-la com laços de amor, essa esposa dá as costas ao chamado do pai, ao chamado de Deus, e
se volta para os seus amantes, para a idolatria, para a sua própria vontade, para a autonomia, para o diabo, para o mundo, para a carne, aí Deus envia o seu Filho, e o seu próprio Filho dá a vida para resgatar a noiva, e pelo seu sangue precioso, essa noiva agora, ela é edificada, e ela é justificada, e santificada para um dia de bolo. O bolo vai ser melhor do que esse, vai ser um dia maravilhoso, de festa. Ensaiem hoje, porque haverá um dia em que celebraremos as bodas do Cordeiro, e que nós, sem merecermos coisíssima alguma de estar nessa festa, fomos achados, fomos amados pelo Pai, e por isso nós rendemos graça, dizemos: Senhor, nós te amamos, porque o Senhor ouve a nossa voz, invocamos o teu nome, e o Senhor nos ouviu. O casamento é importante na Bíblia, porque não por causa do casamento em si, mas para o que ele aponta para a união de Cristo com a sua igreja, a noiva que ele resgatou pelo seu precioso sangue. Então, meus queridos, primeiro, a ação de graças é uma declaração desse amor pactual. Segundo, a ação de graças é o momento de invocar o Senhor e cumprir nossos votos. É isso que nós estamos fazendo aqui, invocando o nome do Senhor, a presença do Senhor, e fazendo votos diante de Deus. Nós fazemos vários votos diante de Deus durante a nossa vida. Quando a gente casa, quando a gente vai se batizar, fazer pública profissão de fé, a gente faz votos diante do Senhor, e é importante esse momento. O Senhor zela também pelo que nós afirmamos. A nossa fé é confessional, nós declaramos o nosso amor, nós declaramos aquilo que cremos. O verso 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Como os seus servos, não nos cabe viver de forma autônoma, tentando resolver e encontrar caminhos, como se a nossa força e o nosso entendimento fosse capaz de dirigir o universo. Muito pelo contrário, o salmista aqui reconhece e declara sua gratidão, porque ele sabe em quem tem crido, um Deus que inclina os seus ouvidos, por isso ele vai invocá-lo enquanto viver. É isso que diz o verso 2. E ele está falando sério aqui, porque aparentemente perto da morte ele está refletindo bastante aqui sobre a dificuldade que está passando na vida, as tribulações, as lutas, mas de uma coisa o seu coração está certo, está seguro: enquanto houver fôlego de vida, ele vai invocar o nome do Senhor, ele vai declarar esse amor, ele invocará o Senhor. Há um aspecto então que precisa ser ressaltado aqui. O salmista ele não invoca o Senhor porque o Senhor está atendendo cada uma das suas necessidades ali próximas. Ele invoca o Senhor porque o Senhor é Deus que é para ser invocado. Ele invoca o Senhor, não está, na verdade, Deus não está dizendo que vai dar tranquilidade a ele, a sua vida, mas simplesmente que Deus escuta o seu clamor, Ele livra a sua alma. O livrar a alma é a coisa mais importante que o salmista precisa experimentar aqui. Ele quem livra a nossa alma da morte. Não é fácil ouvir notícias de desespero, de morte, conviver com dor, com escassez, mas o que espera no Senhor, sempre o busca em oração, com gratidão, com ações de graças nos seus lábios. Então, é sim tempo de invocar o Senhor, mas não apenas de invocar o nome do Senhor, mas também de reafirmar os nossos votos, os compromissos que fizemos diante de Deus. É isso que nós fazemos em adoração. Nós cantamos tantas coisas importantes aqui, falamos do nosso amor ao nosso irmão e da nossa comunhão, e às vezes nós falamos isso de boca para fora e nem pensamos naquilo que estamos falando diante de Deus. O salmista aqui, ele invoca o nome do Senhor e faz vários compromissos também diante de Deus. Ele se compromete que vai andar na presença do Senhor. O versículo 9 é isso que ele diz: andarei na presença do Senhor na terra
dos viventes. Ele está dizendo: Senhor, eu amo o Senhor, eu invoco o Senhor, eu sei que estão passando por muitas lutas, e o Senhor é o Deus que escuta o meu clamor, mas eu vou estar debaixo da tua autoridade, eu quero estar debaixo da tua responsabilidade, eu quero me render à tua soberana vontade, eu quero desfrutar da tua segurança, do teu cuidado protetor continuamente. Ele crê, mesmo em meio à aflição. O apóstolo Paulo, ele se refere a esse texto do versículo 10, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, para exortar a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, ele diz, uma igreja que era orgulhosa, uma igreja arrogante, ele diz, eu criei, por isso falei, lutando ali contra a soberba daqueles irmãos de Corinto que não se submetiam humildemente à cruz de Cristo. Queridos, nós cremos e por isso falamos, por isso nos reunimos e falamos e cantamos e fazemos votos diante de Deus e pregamos a palavra e compartilhamos nossa fé. A nossa fé não é uma fé silente, a nossa fé não é uma fé que simplesmente se cala e não é compartilhada. A nossa fé é uma fé que professa o que crê, que louva, que canta, que agradece ao Deus em quem nós temos crido. E isso é uma marca da graça do Senhor. O andar, o crer, o levar o cálice da salvação, versículo 13, ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer sacrifícios e invocar não são condições para sermos ouvidos ou para sermos salvos diante de Deus, mas são ações de graça, porque resultam de um coração que foi aceito, que foi ouvido, que foi consolado, que foi alcançado pela graça do Senhor, antes de qualquer mérito ou obra. Esse cálice da salvação era assim chamado, porque segundo a tradição mosaica, vocês lembram que Jesus possivelmente fez uso desse cálice no momento em que ele cumpre o antigo, a ceia pascal, e ele institui o novo, a ceia do Senhor. E ele toma esse cálice, que era o cálice chamado cálice da salvação, porque se referia à salvação dos hebreus lá do Egito, quando eles foram libertos da escravidão. Era um cálice usado, então, nessa celebração, na tradição mosaica, quando o povo foi salvo do Egito. Jesus, então, por esse cálice, institui o novo, através do seu sangue, um símbolo maior de salvação, a nossa salvação e vitória sobre o pecado. Mesmo que não conseguíssemos, pela dureza do nosso coração ou pelo orgulho, reconhecer e render graças ao Senhor, nós somos quebrantados e humilhados por essa verdade, que Cristo derramou seu próprio sangue como oferta pelos nossos pecados. Tomou o cálice que apenas ele poderia tomar. O salmista aqui diz que tomou o cálice da salvação, mas há um cálice que somente Jesus poderia tomar. Esse cálice, ele orou ao Pai, quando estava em agonia no Getsêmani, e disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse cálice da salvação, o Senhor tomou esse cálice, porque apenas ele, o justo, poderia tomar em nosso lugar. E por causa desse cálice, nós somos mais que vencedores. É bom, então, nós reunirmos a UMP, vez ou outra aqui, na reunião de oração, para louvarmos o Senhor e rendermos graça. É bom agradecermos por 37 anos de casamento, é um fato histórico, e é bom nós agradecermos por um casamento longevo, ou por mais um ano de vida. Mas o grande motivo que nos impulsiona todos os dias a nós levantarmos e rendermos graças ao Senhor é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não há presente maior, não há valor maior do que estarmos em Cristo Jesus, sermos salvos por Ele. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário traz sentido à nossa vida, traz sentido à nossa existência, traz sentido ao nosso dia. A pergunta é, você já tomou o cálice da salvação? Você já experimentou desse cálice da salvação na sua vida? Por fim, queridos, eu não quero, inevitável,
não me estender, mas eu quero terminar com um último aspecto de ações de graça aqui que eu gostaria de pensar nesse texto, é que trazer oferta de ação de graças é também reconhecer quem Deus fez, quem Ele é e o que Ele faz. A ação de graças é fruto desse reconhecimento. Se Edivan e Dandinha estão aqui hoje, é porque eles reconhecem o que Deus fez na vida deles. Quem Deus é na vida deles. O Deus que sustenta, o Deus que livra, o Deus que os conduziu até aqui. E a ação de graças tem sentido por causa disso, porque nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele faz. É justo Ele se irar contra o nosso pecado, quando nós pecamos, em condenar o pecador, toda vez que pecamos, nós afrontamos a sua santidade. Ele é justo também, de igual modo, em nos perdoar e purificar de toda injustiça, porque é assim que a sua palavra nos diz, por causa da justiça de Cristo Jesus. Então, o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Mas como assim se nós pecamos? Mas Ele é fiel e justo por causa da justiça de Cristo, porque Cristo já fez tudo o que era necessário na cruz do Calvário, para agora ser aceito diante desse Deus, eu poder invocar o seu nome, trazer a minha oferta de gratidão a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque há justiça na cruz de Cristo. Então a ação de graças é fruto de quem reconhece quem o Senhor é. Diz o texto que Ele é compassivo. Compassivo é padecer-se com alguém. É como se nós nos identificamos com Cristo, porque Ele padeceu em nosso lugar. Ele é misericordioso. Ser misericordioso recebemos aquilo que nós não merecemos, e o Senhor é misericordioso conosco. De que outro modo nós nos chegaríamos a Ele? Nós, que somos pecadores, se o Senhor não nos tratasse segundo as suas misericórdias. Portanto, nós chegamos no culto como esse, na certeza que encontraremos a Cristo, por meio de Cristo, graça e misericórdia no trono do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Às vezes, talvez porque nós tenhamos recebido tanto da parte de Deus, nós faltemos com a gratidão, com a ação de graças. A ação de graças é fruto de quem reconhece que Ele preserva os simples. E Calvino vai dizer que esses simples aqui são aqueles que são indignos, que falta alguma coisa. O salmista então reconhece que ele é como uma criança, ele nem tem como agradecer os presentes de Deus, mas o Senhor está ali com os simples. O Senhor, diz o versículo 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Meus queridos, nós muitas vezes temos andado estressados, é tanta coisa. Eu estava comentando até, quando estava vindo aqui, a dificuldade, ontem, minha filha tentando fazer contratar um curso pela internet e preocupado na possibilidade de golpe e tal, de acontecer alguma coisa, e a gente tem andado assim, com medo, vive estressado, não consegue ter paz, sufocado pelo medo, e o salmista nos ensina a olhar para o Deus da graça, confiar na sua providência, confiar, porque Ele conhece o coração do homem, e Ele sofreu a maldade humana, a artimanha dos homens, levando sobre si o nosso pecado, venceu a morte, não para que nós vivêssemos debaixo de medo, nem temêssemos sequer a morte, mas esse rei triunfante é vencedor, e é quem o salmista põe a sua confiança, porque Ele tem cuidado de nós. A ação de graça é fruto também de quem sabe que, por mais abatido, cansado e desanimado que esteja, encontra no Senhor aquele que nos sustenta. Tenho certeza que foi assim nos 37 anos de casado. Às vezes está difícil, às vezes é o cansaço, são os problemas do dia a dia, dor, desesperança aparece, batem a porta,
atravessaram a pandemia, nós somos vitoriosos, atravessando uma pandemia, mas sabendo que nós podemos encontrar no Senhor renovo e fortaleza. Os que esperam no Senhor, diz o profeta, renovarão as suas forças. A ação de graças é fruto de quem crê que o lugar para agradecer, o lugar para bendizer ao Senhor, você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com o casal, mas o salmista está dizendo que o lugar para agradecer, para trazer a oferta de gratidão ao Senhor, é no meio do seu povo, é congregando com os outros santos, com os eleitos do Senhor. É isso que o texto está dizendo. O texto diz lá no verso 14, no verso 18, diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No verso 18 ele repete, ele reafirma esse desejo do coração: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O lugar para experimentarmos, para nos edificarmos, para crescermos juntos, para sermos moldados à imagem do Senhor, é junto com o povo de Deus. Ele escolheu um povo para fazer conhecido o seu nome, o seu poder, a riqueza da sua graça pelos séculos dos séculos. Resgatou homens e mulheres, alguns deles estão aqui nessa noite, pecadores, no mundo quebrado, para a glória do seu nome, transformando segundo a ação poderosa do seu Santo Espírito. Se não fosse o Espírito do Senhor, aonde é que nós estaríamos nessa noite, meus irmãos? Por mais consideração que você tivesse a esse casal ou ao MP, aonde é que você estaria? Ele é o novo e vivo caminho, pelo meio do qual nós andamos, pelo meio do qual nós vivemos. E a palavra do Senhor nos ensina que é no meio desse povo que nós aprendemos a viver nesse caminho. Não há como entender que nós dizemos que amamos o Senhor, porque nós, como salmista, podemos dizer, como no começo do Salmo: eu amo o Senhor, invoco o Senhor. Não há como entender assim, uma coisa tão simples. A gente diz que, já pensou você chegar diante de uma pessoa e dizer assim: rapaz, eu tenho tanta consideração por você, eu lhe amo. Aí ele diz: então vamos até ali no carro para eu pegar uma coisa para mim. Aí você diz: rapaz, vou não, porque vai dar tanto trabalho eu ir até o carro. Como assim? Você acabou de dizer que ama. Ele está pedindo uma coisa simples: o reunir-se no ajuntamento solene com os outros servos de Deus, para buscar a sua palavra, para receber a administração dos sacramentos da ceia do Senhor, para ouvirmos a sua voz, para exortarmos uns aos outros, aprendermos o caminho da disciplina e sermos edificados no Senhor. É a vontade de Deus para o seu povo, e aquele que ama verdadeiramente o Senhor não se nega a algo tão simples fazê-lo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, mas eu vou cumprir os votos na presença de todo o seu povo. Eu estarei com o povo do Senhor, caminhando até a Jerusalém celestial. E aí o salmista chega para essa pergunta, que eu podia ter pregado só nela hoje. Devia, não era, meu bem? Devia ter pregado só nela, de ser mais rápido. Versículo 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Está Edvan e Dandinha aqui hoje, dizendo: Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso trazer? O que é que eu posso oferecer ao Senhor? Nós não temos nada a oferecer a Deus como compensação pelos seus benefícios. Se tudo o que sou me faz devedor dele, como terei meio de retribuí-lo? Agora, o nosso orgulho nos leva constantemente a esquecer disso. A esquecer de agradecer a Deus, de reconhecer a bondade de Deus. O Senhor não espera nenhuma recompensa de nós, Ele não precisa de nada de nós, porque nós somos pobres e pecadores. Ele não precisa de nada, porque nós somos destituídos de tudo. Agostinho diz, falando a respeito desse versículo, ele diz: este homem procura algo que possa devolver ao Senhor e não encontra, exceto as coisas que o próprio Senhor lhe retorna. Sabe, queridos, essa é por algum motivo que eu não sei explicar, a não ser pelo próprio amor
de Deus por nós é que Deus se compraz de nos dar todas essas coisas. E nós, como seus servos, nós temos que ser gratos por recebê-las também. Faz parte da bênção. Não somente agradecer, mas receber essas bênçãos do Senhor. Sabe quando uma pessoa dá um presente para você que você não tem como receber, de tão grande é o presente? Você não está esperando. O pastor Flávio, sem esperar. Vou dar uma sugestão aqui, tá, pastor? O pastor Flávio, sem esperar. Aí chega um irmão hoje à noite, esse pastor, vou lhe dar esse carro aqui, pastor. Ó, eita, um híbridozão, ó, coisa linda. Tá, toma. O pastor vai dizer, não, eu não tenho como receber isso. Mas ao mesmo tempo não receber é afrontar aquele que está querendo dar o presente. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus está o tempo todo, o dia todo, nos dando livramentos, nos dando bênçãos, nos dando presentes, benefícios, nos concede também a salvação, a adoção de filhos, a esperança da vida eterna, a presença do seu Santo Espírito, e nós não queremos receber, nós nos recusamos a receber, damos as costas para viver a nossa vida nesse mundo, voltado para as coisas dessa vida. Tem um livro, o pastor Emílio Garofalo gosta muito dele, eu li, chama Notas de uma Xícara Maluca, acho que é Douglas Wilson o nome do autor. Ele traz, eu queria ler metade do livro para vocês, mas eu vou ler só alguns trechos aqui, ele falando sobre quanto Deus nos dá de forma generosa e excessiva. Ele diz assim: nossa fútil batalha no tempo é cortesia da generosidade excessiva de Deus. Nascer do sol, seguido de nascer do sol, torna difícil guardar apenas um, riso após riso. E ele fala muitas outras coisas, diz assim: imagine tocar no pulso. Você já tentou sentir seu pulso? Já viu quantas vezes ele bate por segundo, o coração jogando sangue até as extremidades do seu corpo, e depois recebendo de volta várias vezes por segundo? Que coisa! Já pensou se você agradecesse a Deus por cada pulso desse? Aliás, não tem condição, porque você não ia ter tempo para mais nada na vida, ia ficar o tempo todo assim, obrigado, eita, mais um, obrigado, obrigado. E é porque Deus é tão generoso. Já imaginou quantas células há no seu corpo, quantas funções ele desenvolve? Há uma estatística nesse livro que eu gostaria de ler para vocês também, que é sensacional. Ele diz, falando sobre a possibilidade do espermatozoide fecundar o óvulo, ele diz que a chance de nós estarmos aqui hoje é de 1 em 8 milhões. Além disso, todos os anos, 55 milhões de pessoas morrem. 600 pessoas morrem a cada hora no mundo. Dá mais ou menos 10 a cada minuto. Nesse sermão já foram umas tantas. E nós estamos todos aqui. Mas porque a generosidade de Deus é tamanha, é tanta, a gente acha que isso é obrigação de Deus, ou talvez a gente mereça mesmo estar vivo e desfrutando de todas essas coisas. Quando foi que você declarou seu amor ao Senhor? Quando foi que você agradeceu ao Senhor? Quando foi que você disse ao Senhor, com sinceridade do seu coração, que darei ao Senhor por tantos benefícios? Uma das formas de demonstrar gratidão é recebendo, então, essas dádivas. Tomarei o cálice da salvação. Recebendo essa salvação que veio por meio de Cristo Jesus. Possivelmente esse salmo foi o último hino. Quer dizer, eu posso imaginar que foi o último hino que nosso Senhor Jesus cantou. Vislumbrando a morte, coroa de espinhos, o ser humilhado e escarnecido por todos, ele cantou um hino de ação de graças ao Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tenho certeza que essa é a pergunta que ecoa no coração de Edivan e Dandinha nessa noite. E eu queria convidar você a fazer essa pergunta também, invocando o nome do Senhor, declarando o seu amor ao Senhor.
reconhecendo que temos sido orgulhosos diante dele e que cada segundo ordinário da nossa vida é uma prova do amor e do cuidado de Deus. E até mesmo quando chegarmos em face da morte, verdade irremediável que todos nós iremos enfrentar, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que daremos, Senhor, por todos os benefícios do Senhor para conosco. Sobretudo, Senhor, pela bênção da salvação, porque Cristo Jesus tomou o cálice da salvação, o cálice, ó Deus, que implicava na condenação pelos nossos pecados, ele tomou sobre si, mas nem a morte foi capaz de segurar, de amarrar esse amor, Senhor, esse amor pactual, esse amor tão poderoso, que venceu a própria morte, nos concedendo a bênção de podermos estar aqui nessa noite, nós pecadores que somos, num mundo quebrado pelo pecado, muitas vezes orgulhosos, ingratos, vivendo as nossas vidas medíocres, nos sentindo alguma coisa, merecedores, por isso ou por aquilo, pela vida que temos, pela saúde que temos, pelos filhos que temos, pelo sustento. Ó Deus, não permita, Senhor, que o nosso coração se ensoberbeça. Humilha-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que daremos, Senhor, diante de tantos benefícios. O Senhor tem sido um Deus cuidadoso, o Senhor tem todas as coisas verdadeiramente cooperam para o bem daqueles que te amam, para o bem da nossa salvação, para a glória do teu santo nome, e nós queremos nos render a essa verdade. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque nós cremos num Deus que escuta o nosso clamor, escuta quando nós o invocamos. A ti, pois, seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe.